Menino negro de 8 anos surpreende juízes com seus talentos jurídicos. Desfecho impressionante. Na cidade de São Gonçalo, onde a lama mistura-se com o asfalto e os gritos de desespero ecoam nas ruas. Samuel era um menino pequeno, mas com um brilho nos olhos que poderia iluminar qualquer sala de tribunal. Ele tinha apenas 8 anos, mas as suas palavras eram como samurais, afiadas e certeiras. Em meio a uma comunidade marcada pela desigualdade, seu sonho de se tornar advogado pulsava com força, como um tambor ressoando durante uma festa. Todos conheciam Samuel, o menino que argumentava como gente grande, que debatia com os mais velhos e surpreendia até os mais céticos. Mas sua avó, Dona Clara, ouvia com olhos de preocupação. Samuel, esse mundo pode ser perigoso. Você não entende o que pode acontecer, ela dizia, as mãos trêmulas segurando a xícara de café. A voz dela tinha uma cura, mas também trazia uma sombra. Samuel balançava a cabeça, perdido entre o desejo de lutar pela verdade e o medo que consumia sua avó. A tensão na cidade crescia a cada dia e sentia que algo estava prestes a estourar. Certa manhã, enquanto se esgueirava pelo corredor do fórum, Samuel escutou vozes elevadas de um grupo de juízes na sala ao lado. Ele encostou a orelha na porta. Palavras como corrupção e suborno fizeram seu coração disparar. Enfiou-se em uma sala pequena, repleta de documentos e livros. Decidiu que estava ali para fazer a diferença. Com suas frases ensaiadas na mente, ele se preparou para entrar na sala de audiência. Ninguém o notou. Ele passou como um fantasma, até se posicionar atrás do juiz feroz e impotente. O caos estava em sua volta. A população gritava do lado de fora, exigindo justiça. Samuel, com a coragem pulsando em suas veias, levantou a mão e declarou um argumento que fez os juízes pararem e olharem. A corrupção não é apenas um crime, é um veneno que mata a nossa comunidade. Sua voz ecoou, clara e firme. Aquela sala, cheia de opressão, vibrou com a garra e a determinação daquele. Menino! Mas então um choque lhe atingiu o coração. Encarou o juiz e uma conexão estranha e assustadora fez sua boca secar. Ele se lembrava de um comentário sussurrado sobre o tio distante, um homem que parecia estar envolvido na trama de corrupção. A tensão na sala crescia e sua mente entrava em uma espiral de angústia. De um lado, sua família. Do outro, a verdade que clamava pela justiça. O dilema o estrangulava e o grito do povo ecoava como um tambor em seu peito. Samuel sabia o que tinha que fazer, mas o que seria de sua família? Ele estava prestes a confrontar um juiz que poderia silenciá-lo. Nesse instante, tudo parecia um filme de suspense. E suas mãos tremiam ao se preparar para o confronto. O peso das escolhas ardia em seu coração e o futuro da cidade dependia de seu próximo passo. O que eu faço agora? A sala silenciou e todos os olhares se voltaram para ele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Samuel estava parado, o coração martelando no peito. Todas aquelas pessoas olhavam para ele. Os juízes, os advogados, até os espectadores. O silêncio era de tensão pura. Podia sentir o peso de cada olhar. O que eu faço agora? A pergunta girava em sua mente, como um furacão, e foi então que a porta da sala se abriu abruptamente. Um homem de terno escuro entrou, a expressão de quem trazia notícias que mudariam tudo. Era um segurança do fórum. Seu rosto tinha um tom pálido de quem viu algo terrível. Desculpe interromper, excelências. Sua voz tremia. Temos uma situação. Antes que o homem continuasse, um estrondo eclodiu do lado de fora. O barulho era ensurdecedor. Samuel não sabia o que era, mas a população que gritava lá fora parecia ter atingido o auge da fúria. O segurança hesitou, mas tomou coragem para expor o que estava acontecendo. Um grupo de manifestantes enfrenta a polícia. Está tudo fora de controle. As palavras dele caíram como uma bomba. O caos naquele momento se tornou um eco do que acontecia na sala. Samuel, que estava prestes a lutar contra injustiças, sentiu que o forte desejo de defender sua comunidade poderia estar prestes a se esvair. O juiz trocou olhares nervosos com os outros juízes e o ambiente se tornou gelado. E foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. No auge do tumulto, outra figura entrou. A expressão familiar congelou o sangue nas veias de Samuel. Era um conhecido, o tio distante que ele ouvira sussurrar sobre. O mesmo tio que poderia estar envolvido na corrupção que estava prestes a expor. O olhar dele não era de compaixão. Era um olhar que falava de perigo. Samuel, gritou o tio, sua voz ecoando em uma mistura de autoritarismo e desespero. O que você está fazendo aqui? Você não deve estar no meio disso. A carga do momento parecia quase insuportável. Samuel sentiu que o mundo inteiro simplesmente desmoronava ao seu redor. Você sabe o que está acontecendo? Não podemos ficar calados! Gritou Samuel, a garra de sua juventude queimando como uma chama. Mas o que se seguiu nos olhos do tio foi uma frieza que o paralisou. Você não entende, garoto. Há coisas muito maiores em jogo aqui do que você pode imaginar. Um murmúrio correu pela sala. Aqueles olhos, que sempre foram familiares, tornaram-se um abismo de verdades escondidas. Samuel sentiu que o chão tremeu sob ele. Você está no lado errado! Gritou. Mas a voz do tio era agora quase uma sussurrada ameaça. Cale a boca, ou você não vai ver nem mesmo sua avó novamente. As palavras como facadas. O coração de Samuel parou por um instante. A sensação de náusea e medo inundou sua mente. Ele poderia estar falando sobre sua avó, a única pessoa que sempre o apoiou. As vozes que antes lhe davam força se tornaram ecos de dúvidas e desespero. Ele olhou em volta. O juiz estava em choque. Os advogados cochichavam.
O povo lá fora gritando, e Samuel em uma encruzilhada, uma linha que separava a verdade da mentira. O grito de justiça implorava por libertação, mas a sombra familiar, em forma de homem, o mantinha preso. O que ele faria agora? Com o coração em pedaços e a mente voraz, ele percebeu que a luta pela verdade não era apenas sobre corromper poderosos, era também sobre confrontar aqueles que ele amava. Como lutar se isso pudesse significar perder tudo? A tensão aumentou e os olhares se tornaram mais intensos. Samuel estava no centro de um furacão e a sala parecia um campo de batalha. O que viria a seguir? A dúvida e a confusão que o cercavam mantinham a sala em suspense. E a única certeza era que tudo mudaria de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Samuel estava no centro do furacão. O olhar do tio era um abismo de realidades assustadoras, e a sala se tornava um campo minado de tensões. O murmúrio na sala aumentava. As vozes dos juízes se tornaram um som distante, como se tudo estivesse em câmera lenta. O seu coração batia rápido. Ele sentia cada pulsar na boca do estômago, cada respiração cortada. Cale a boca, ou você não vai ver nem mesmo sua avó novamente. A ameaça do tio ecoou como um trovão na cabeça do menino. A frase estourou o balão de esperança que ele tinha, fazendo tudo parecer mais pesado. Os olhares de reprovação na sala aprofundaram seu medo. Seria verdade? Estava arriscando a segurança da única pessoa que o apoiava? Ele se sentia preso. Como um pássaro em uma gaiola, debatia-se entre a missão e a proteção da avó. Nesse instante tenso, o homem que havia entrado antes, o segurança, parecia prestes a desmaiar. Mas então, uma explosão de gritos irrompeu do lado de fora, e a sala vibrou. Todos os olhares se voltaram para a janela, onde uma nuvem de fumaça subia, cinzas dançando no ar claro do dia. Os manifestantes estão usando bombas de fumaça! Gritou um advogado, nervoso. A polícia não está controlando a situação! Mas antes que alguém pudesse reagir, um som ensurdecedor estourou. O vidro da janela foi atingido em pleno ar, estilhaçando-se como um cristal fragilizado. Samuel sentiu o vento da explosão atingir seu rosto. A adrenalina subiu e o pânico tomou conta. Mas no meio da confusão, uma mulher alta e magra, vestindo um vestido vermelho vibrante, entrou correndo na sala. Sua expressão estava marcada pela urgência. Era uma repórter e ela parecia determinada a expor a verdade. Foi você quem instigou tudo isso, Samuel. A sua voz ecoou pela cidade, como se as palavras dela fossem uma faísca. Tudo se tornou claro. A polícia não estava apenas evitando os tumultos. Eles estavam maquiando a corrupção no fundo. A manifestação era um grito de alerta, algo que vinha se acumulando. O olhar de Samuel se fixou na repórter. O que você sabe? Fez um gesto frenético, chamando a atenção de todos. Eu vi como eles manipulam a justiça. Seu tio tá no centro disso tudo, Samuel. Fazendo a coisa certa ao querer falar. O choque foi como um soco no estômago. Olhos se viraram. O tio de Samuel ficou pálido. Cale-se, você não sabe do que tá falando. Mas então a repórter continuou, sem medo. Você não deve confiar nele. Ele está envolvido até o pescoço. A corrupção está se espalhando como uma praga. E agora eles pretendem silenciar todos que se atrevem a se opor.
O ar pareceu entrar em colapso. Samuel olhou para o tio, buscando aquela proteção que sempre sentiu. Você não pode ser assim! Mas a incredulidade começou a se transformar em raiva. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Samuel, se você não calar a boca, eles vão vir atrás de você e da sua avó. O tio quase gritou, os olhos brilhando com uma mistura de medo e raiva. Então, como se o universo estivesse se mostrando caótico e cruel, a porta da sala se arrombou. Policiais entraram em peso, armados, e a sala virou um caos absoluto. No chão! Todos no chão! Um policial gritou, e o chão parecia uma prisão. O pânico tomou conta, e a aproximação dos policiais era como sombras engolindo a luz. A repórter foi empurrada para o lado, e Samuel caiu de joelhos. A realidade esmagadora começou a tomar conta de sua mente. E tinha que agir. Tinha que fazer algo a respeito. Mas o quê? A redenção estava ao alcance das mãos, mas a sombra do seu tio o mantinha preso. A sala estava em tumulto, e Samuel não sabia em quem confiar. Aquela reviravolta estava mudando tudo. Você vai escolher o lado da verdade, garoto? O eco do tio ressoava em sua mente, agora como uma profunda dúvida. Ele estava estagnado em uma encruzilhada, e a única certeza era que tudo estava prestes a desmoronar de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Samuel estava de joelhos, o coração batendo acelerado e a mente uma tempestade. Policiais entraram. A sala virou um caos e ele sentiu o ar se espremer ao redor dele. No chão, todos no chão, a ordem ecoou como um trovão. Era um grito que cortava o pânico, fazendo o chão parecer um campo de batalha. Na confusão, a mulher do vestido vermelho se aproximou de Samuel com um olhar feroz. Samuel, você é a única esperança! Disse ela, mas antes que ele pudesse responder, mais gritos e o caos quase o engoliram. O tio dele, apavorado, começou a gritar. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Essa criança não é ninguém. Mas, no meio do tumulto, algo aconteceu. O segurança que entrou antes, aquele pálido, começou a tremer. Ele parecia prestes a desmaiar, mas então forçou os lábios a se moverem. Esperem, tem coisas que vocês não sabem. Sua voz estava cheia de terror. Ela cortava a sala como uma faca. Todos pararam. Alguns olhares se viraram para ele. Que coisas! Gritou um juiz. Seu tom entre a raiva e a impaciência. O segurança finalmente encontrou coragem. Samuel, você precisa saber a verdade. A sala caiu em um silêncio absoluto. Samuel sentiu um frio percorrer sua espinha. O que você sabe? Fala logo. A raiva do tio ainda ressoava, mas agora havia uma tensão nova no ar. O segurança hesitou, engolindo em seco. A corrupção, ela vem de dentro. Ele apontou para o juiz mais velho, com sua toga imaculada. Vocês acham que estão lutando por justiça? Mas a confusão aumentou. Os olhos se arregalaram. Esse homem, ele é o responsável por tudo isso. Os murmúrios cresceram como uma onda. O juiz olhou para o segurança com desprezo. Cale-se! Você é apenas um segurança. Não tem voz aqui. Mas Samuel sentia que o chão estava se movendo sob seus pés. O que o segurança estava dizendo era algo que ninguém esperava ouvir. Você não entende, juiz. A sua corrupção não é só financeira. Você é o cabeça desse esquema.
a lavagem de dinheiro, a manipulação das leis, tudo isso está nas suas mãos. Ele tremia, mas a verdade pulsava mais forte que o medo. Nesse instante, o que parecia claro começou a se desfazer. Samuel olhou para o juiz, depois para o seu tio. Você está envolvido, não é? Disse Samuel, a voz falhando. O olhar gélido e distante do tio se fixou nele. Você não entende nada, garoto. Não se mete em coisas maiores do que você. Mas o segurança insistia. Samuel, você é a única voz que pode mudar isso. Revele a verdade. Você precisa confrontar o juiz. As palavras dele vibraram na sala. Uma onda de esperança e desespero ao mesmo tempo. No entanto, a fera que estava prestes a ser revelada era maior do que qualquer um poderia imaginar. Com um movimento rápido, o juiz puxou algo da gaveta. Era um documento, um compromisso que, por alguns segundos, ninguém entendeu. Se você revelar o que sabe, garanto que sua voz será a próxima a sofrer. E você não consegue imaginar o que estou disposto a fazer para me proteger. Será que se? Opa! Ui! Sinto! Ni! Porém, o corfato branco. Gre branco. Que? Entende? Nada, garoto. Não se meta. Meta dos qualqueres. O tempo de indício. Garanto. Aponte na pau, disse ele, olhos afiando-se como lâminas. O coração de Samuel despencou. Sua avó. Os ecos da ameaça arranharam sua mente como um vento gélido. Ele queria gritar, mas não podia. Estava preso entre a verdade e o amor que sentia por sua família. O peso de suas escolhas o esmagava. Os policiais estavam agora mais próximos, prontos para agir. Samuel olhou ao redor, buscou coragem nas vozes nervosas ao seu redor. O que ele faria agora? A sala estava em ebulição. E todas as relações estavam mudando como um jogo de cartas revelado abruptamente. As linhas estavam desenhadas. Mas quem estava do lado certo? Os olhos de Samuel ficaram fixos no juiz, cercados pela raiva e estava olhando para a aparente na cena, para ser toda a impotência. Ele não sabia o que faria a seguir, mas uma coisa ficou clara. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo de uma vez. E ele estava no centro desse furacão, sentindo a tempestade se aproximar. O que viria a seguir? A única certeza que ele tinha agora era que absolutamente nada seria como antes. Samuel estava de joelhos, o coração abafado e a mente confusa. As palavras do tio ressoavam em seu cérebro, pesadas como pedras. Você não vai ver nem mesmo sua avó novamente. O medo tomou conta dele, quase estrangulando seu desejo de lutar. Ele olhou para o juiz, para os policiais, tentando encontrar uma saída para aquela situação insuportável. O tempo parecia paralisado, cada segundo enfatizando a tensão no ar pesado. Escutem! Gritou o segurança, exasperado. A verdade vem à tona! Precisamos parar de ignorar isso! Mas o grito não teve força. Os olhares estavam fixos no juiz, e a sala vibrava com murmúrios de incerteza. Samuel sentiu o nó na garganta aumentar, o tumulto crescendo em seu peito. Neste instante de desespero, algo inesperado aconteceu. Um funcionário, conhecido apenas como Miguel,
um dos oficiais mais respeitados do fórum. Até então, um espectador silencioso. Simplesmente desabou no chão. Um choque percorreu a sala quando o homem começou a convulsionar. As pessoas gritando em pânico, desviando os olhares de Samuel para a cena. Os policiais correram para ajudar. Mas a cena se transformou rapidamente em um caos absoluto. O que foi um confronto de justiça agora virou um cenário de desespero. Samuel, estado de choque, se levantou instintivamente, seu olhar fixo em Miguel. Os gritos se misturaram ao som do coração de Samuel. O que aconteceu com ele? Uma pergunta parecia atravessar todos os presentes. Ele se lembrou de algo. Rumores que andavam pelas ruas sobre um esquema mais profundo de manipulação de saúde pública, que envolvia não apenas corrupção, mas envenenamento. E agora, a visão de Miguel, contorcendo-se no chão, levou a uma nova percepção. É verdade? Samuel murmurou para si mesmo. Eles estão fazendo isso com as pessoas? O pânico começou a se transformar em um sentimento maior. A urgência de agir. Imediatamente seu tio se aproximou, os olhos cheios de pânico. Você não sabe do que está falando, garoto. Isso não é o que parece. As palavras meio sufocadas, mas a verdade não podia mais ser ignorada. A sala estava em um estado de histeria. Os gritantes pediam ajuda, as sirenes lá fora ecoando na confusão. Samuel olhou para o juiz. O respeito que ele tinha se dissolveu em um mar de desconfiança. Samuel! Uma mulher gritou, chamando a atenção dele novamente. Era a repórter do vestido vermelho, correndo em direção a ele. Você precisa falar. Precisamos expor isso. A corrupção chega até as nossas vidas cotidianas. A determinação dela passava pelas veias de Samuel. A indignação começando a se misturar à sua própria fé na verdade. E aí, um grito cortou a sala. Ele está morrendo! A voz pertencia a um médico que acabara de chegar, e a urgência dele fez o coração de Samuel disparar. Ele não podia mais ficar parado. A verdade precisava ser dita. Ele mesmo podia ser a voz que sua comunidade precisava, mas o medo de perder sua avó ainda o mantinha preso. Mas antes que pudesse agir, uma revelação explosiva ecoou. A repórter olhou para o juiz e disse: Você sabia que o veneno está nas vacinas que as pessoas estão recebendo? E você está por causa de tudo isso. O choque varreu a sala e o murmúrio coletivo começou. O juiz, antes tão seguro, agora parecia uma máscara desmoronando. O olhar dele transparecia pânico, uma fraqueza que todos puderam ver. A atmosfera ficou tensa. Água fria escorria pela espinha de Samuel. Mas no fundo, lá estava uma centelha de esperança. O jogo havia mudado. A verdade estava se abrindo. O que antes parecia um campo de batalha por justiça, agora estava mergulhado em uma conspiração maior. Ele percebeu que ser a voz da verdade não era apenas um ato de bravura. O que você está escondendo, né? Ele gritou, o medo evaporando em determinação. E no momento em que a sala girava, em caos, um disparo ecoou e todos congelaram. O som cortante perfurou a confusão. O medo se espalhou novamente, e o que estava para acontecer agora mudaria tudo. Samuel estava de joelhos, o medo apertando seu peito como um grilhão. O disparo cortou a sala, ecoando como um trovão. O que foi isso? As pessoas gritaram. Os policiais se jogaram pro chão, e o mundo parecia desabar em torno dele. O pânico tomou conta. A repórter do vestido vermelho estendeu a mão, puxando Samuel para trás, enquanto o juiz paralisado olhava em choque, suas feições horrorizadas tornando-se máscara do desespero. Quando o barulho cessou, um segundo disparo veio.
Foi então que um grito, agudo e desesperado, atravessou a sala. Não! Veio da boca de um advogado em pé, seu olhar fixo em Miguel, caído no chão, o corpo inerte. Samuel sentiu uma onda de náusea subir. O segurança tinha desmoronado diante de todos. Sangue escorria pelo rosto dele e uma sombra de dor cobria a sala. Ele está ferido! Alguém gritou, mas uma nova onda de gritos se ergueu enquanto as pessoas tentavam entender a cena infernal diante delas. E o pânico só aumentava. Todos olhavam para os policiais, esperando que eles assumissem o controle. Mas ao invés disso, estavam em choque, congelados como estátuas. Naquele momento de total desordem, um riso profundo e sutil ressoou, quebrando o silêncio tenso. Era o tio de Samuel. Era um familiar em desespero agora exibia uma expressão de satisfação, quase maligno. Você não consegue ver? Ele gritou, o sarcasmo transbordando em suas palavras. A verdade não é o que você quer. Essa cidade sempre esteve do lado do poder. E você, meu caro sobrinho, acabou de se colocar na linha de fogo. Os olhos de Samuel se arregalaram. Era como se o mundo tivesse girado ao contrário. O que havia acontecido com o homem que ele conheceu? O que aquele riso significava? A repórter puxou Samuel com firmeza, enquanto a confusão se espalhava pela sala. Não deixe que ele te domine, Samuel! A verdade é mais forte do que você imagina. Mas o medo havia cravado suas garras no coração do menino. Justamente quando as palavras dela começaram a fazê-lo despertar, uma nova reviravolta cortou a sala. Um oficial da polícia, visivelmente agitado, fez um movimento brusco para trás, tropeçando. Ele estava com um revólver, exclamou, apontando para o juiz, agora visivelmente pálido, como uma folha de papel. O juiz? Samuel estava aturdido. Ele olhou para o homem que uma vez via como a encarnação da justiça e agora se via em uma roda gigante de corrupção e mentira. A cabeça do juiz começou a girar e Samuel pôde ver seu sorriso petrificado enquanto a verdade começava a desmoronar. Não acreditem! Isso é uma mentira! O juiz gritou, mas as balas de imunidade que ele carregava estavam se esvaindo, uma a uma. Olhares se cruzaram e uma compreensão coletiva começou a crescer. O enredo que Samuel conhecia estava se desmanchando. Os laços familiares que ele pensava conhecer eram agora cordas de traição. Nesse instante, o pânico se transformou em algo diferente. As pessoas, antes paralisadas, começaram a gritar e empurrar umas às outras em busca de saída. E o caos que reinava aumentava. Todos olhavam para Samuel. Era como se, de repente, ele tivesse se tornado o foco da batalha entre o certo e o errado. Ele era a voz que ecoava pela sala e a demanda por verdade ressoava em seu peito. Samuel respirou fundo. Ele sabia que enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, ele ainda tinha uma escolha. O que fazer agora? Falar ou permanecer em silêncio? Ele olhou para a repórter, o olhar dela cheio de determinação. Foi então que uma ideia surgiu com força. Com uma adrenalina fervendo, Samuel se levantou, os olhos fixos no juiz e no tio, e gritou: "A verdade deve ser revelada. Não posso mais ficar em silêncio." E enquanto as palavras saíam de sua boca como um grito de guerra, sentiu uma corrente de energia passar por ele, transformando o medo em determinação. Mas nesse momento de coragem,
outro barulho explodiu do lado de fora. Uma multidão de manifestantes se aproximava da porta do tribunal. As vozes se tornaram um turbilhão de ecos de esperança, ou talvez de desespero. "Samuel!" gritou a repórter. "Venha!" Mas antes que pudesse correr, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura que jamais esperava ver. Era Dona Clara, sua avó, com uma expressão de terror e coragem desenhada no rosto. "Samuel, o que está acontecendo?" A voz dela cortou o ar e tudo parou. As verdades, os gritos, os medos acerca do que a cidade temia, agora convergiam neste momento crítico. E Samuel percebeu que ele não lutava só por si, mas também pela sua avó. "A verdade precisa ser dita, vovó." Ele respondeu, mas uma lágrima de incerteza escorreu pelo seu rosto. A sala estava mudando mais rapidamente do que ele podia acompanhar. E Dona Clara, olhando para seu neto com amor e preocupação, ficou em silêncio. O que viria a seguir? O que a verdade realmente escondia? Uma tempestade de emoções se formava ao redor deles. A única certeza: tudo estava prestes a mudar. Ainda mais do que ele poderia imaginar. Samuel olhou para sua avó e sentiu seu coração acelerar como um tambor. Dona Clara estava ali, no meio do caos, e ele se lembrou de tudo que havia sacrificado. "Vovó, precisamos falar!" gritou ele, a voz embargada pelo medo. Mas as palavras pareciam escapar. O peso da situação e mais. A sala estava repleta de tensões. Os policiais, os juízes, o tio, a repórter. Cada um deles preso em seu próprio medo. Então, Samuel sentiu que não podia recuar. Ele levantou a cabeça e disse: "A verdade deve ser revelada." Mas antes que pudesse continuar, o segurança que desmaiara chamou atenção novamente. "Samuel, ouça!" Ele estava deitado no chão, com dificuldade para falar. Os olhos dele estavam arregalados, e alguém da multidão murmurejou: "Ele não está bem." Mas Samuel não pôde ignorar aquele olhar. "O que você sabe?" perguntou, desesperadamente tentando entender. Então, com um esforço absurdo, o segurança sentou-se. Sua expressão era uma mistura de dor e determinação. "Eles estão apenas esperando o momento certo." "Não é só sobre você, é sobre todos nós. Eles também querem silenciar a verdade." A sala ficou em silêncio absoluto. A tensão era quase palpável. E no meio desse silêncio, uma surpresa chocante. A porta se abriu novamente. Dessa vez não era uma figura familiar, mas um novo personagem que entrou. O procurador da cidade. Uma figura de autoridade, mas que ninguém esperava ver ali. Seu olhar penetrante e a postura confiável atraíram os olhares de todos. "Parem tudo!" ele gritou, a voz poderosa ecoando, cortando a tensão como uma faca. O caos que reinava na sala silenciou imediatamente, todos se voltando para ele. A verdade que está sendo escondida vai ser exposta agora. O que ele estava dizendo? O que sabia? E antes que alguém pudesse reagir, algo extraordinário ocorreu. O procurador virou-se para o juiz e o que disse em seguida deixou todos sem palavras. "Você não pode continuar com essa farsa. O pacto que fizemos deve ser cumprido. Anthony, você sabe que eles estão em perigo e você não me disse nada." A revelação bateu com um impacto brutal. O juiz, antes tão seguro, agora parecendo um gato encurralado, esboçou uma expressão de desespero. Como você se atreve?" Mas não havia mais como voltar atrás.
O silêncio tomou conta da sala e a verdade começou a flutuar no ar, pesada e inegável. Samuel sentiu uma onda de confusão. Bom, o que estava acontecendo? A sensação de traição o tomou de assalto. Eles eram todos cúmplices? O tio, o juiz, o procurador? Ele se sentiu como um pássaro preso em uma gaiola, da qual não conseguia escapar. O impacto na sala foi imediato. Murmúrios começaram a correr como um incêndio em campo seco. O olhar da repórter se fixou em Samuel. Ela estava prestes a explodir com as informações. Mas o que ela poderia fazer? O tio de Samuel começou a recuar, os olhos cheios de pavor. Você não tem ideia do que pode acontecer com você, ele gritou, tentando manter controle. Samuel, a repórter exclamou. Isso pode ser a chave para tirarmos todos de cima disso. A corrupção não é só aqui, em toda parte. Ouvia-se a sensação de esperança, mas o olhar de Dona Clara estava cheio de preocupação e medo por seu neto. E assim, no meio daquele turbilhão, Samuel percebeu a verdadeira natureza daquele poder. Não era apenas uma questão de justiça. Era sobre a verdade que parecia estar se desmanchando. O procurador e o juiz estavam entrelaçados em algo muito maior do que todos poderiam imaginar. E, ao mesmo tempo, tudo começou a ser realçado por um sentimento profundo de traição. Sombras de segredos que sempre estiveram ali. O que isso significava para Samuel? Ele sabia que sua avó estava em perigo, que seus laços familiares nunca foram tão fracos e que a única coisa que ele podia fazer agora era escolher um lado. Ele olhou para todos eles. O que viria a seguir? A sala estava repleta de possibilidades. E ele precisava tomar uma decisão que mudaria tudo. A única certeza era que o caminho diante dele era cheio de armadilhas, perigos, e que a verdade seria mais difícil de encontrar do que imaginava. Samuel olhou para sua avó, o coração batendo rápido. Ele nunca tinha sentido tanto medo. Como se o ar ao redor estivesse queimando. Vovó, precisamos falar! Gritou, mas a sala estava em caos. O procurador tinha revelado algo devastador. E Samuel precisava entender sua verdadeira posição. Então tudo ficou em silêncio, exceto o som de respirações ofegantes e o tilintar de um copo caindo. A repórter do vestido vermelho olhou para ele. A intensidade nos olhos dela era quase palpável. Samuel, você é a voz que pode mudar tudo. Não deixe que o medo te paralise. Mas antes que pudesse reagir, a porta se abriu com um estrondo. Outra figura apareceu, as feições sujas e cansadas. Quase uma visão fantasmagórica. Era uma mulher, e Samuel a reconheceu imediatamente. Era Luísa, uma conhecida na comunidade, que tinha desaparecido semanas atrás. O choque percorreu a sala como um relâmpago. Samuel! Ela gritou, correndo até ele. Expressão de desespero em seu rosto. Você não sabe o que está acontecendo. Tem que parar tudo isso antes que seja tarde demais. A visão dela, agora tão real, trouxe uma onda de confusão. Luísa olhou para o juiz, então para o tio de Samuel. Eles estão envolvidos em algo muito maior. Estão usando você, Samuel. A sua voz, a sua coragem. Eles vão te sacrificar para encobrir a verdade. O tio de Samuel riu, um riso frio e insensível. Você não tem ideia do que está falando, Luísa. Inútil! Ele se voltou para Samuel, o olhar cheio de ameaça. Você só está se metendo em encrenca, moleque. Você não sabe com quem está lidando. Luísa virou-se com determinação.
Samuel, escute, eles não são quem você pensa que são. O tom da voz dela parecia trazer uma esperança, mas ao mesmo tempo um perigo invisível. O procurador olhou para o juiz. Um rápido entendimento entre eles que fez o coração de Samuel gelar. Foi nesse momento que um oficial da polícia, assombrado e ofegante, entrou correndo. Ele olhou para o procurador e gritou: "É agora! Temos que agir!" O que quer que estivesse acontecendo parecia ser mais do que uma simples audiência. De repente, a sala ficou um turbilhão. A mulher te cavalcar a verdade. A repórter apontou para o juiz. "As evidências estão aqui. Todos vocês estão cercados", gritou, o desespero nos olhos. Mas então um disparo ecoou novamente. Não era um tiro de arma de fogo, mas um disparo sonoro, como a ruptura de um portal. A tela da parede atrás do juiz se iluminou, revelando um vídeo horrendo de conversas secretas e documentos sendo queimados. Samuel sentiu sua cabeça girar. O procurador estava em cena. Com o juiz, pareceu cada vez mais perdido. Isso não pode estar acontecendo. Os olhos do procurador se arregalaram. Ele se virou para Samuel, como se tudo dependesse dele. "Você precisa calar a boca, garoto! Você não sabe o que está por em risco." E então, em meio ao caos, algo que ninguém esperava aconteceu. O juiz começou a rir, uma risada de maníaco. "Vocês acham que isso é uma batalha entre nós? Não! Sempre foi uma..." Cena dirigida por mim. Ele levantou uma garra apontando para Samuel. "Apenas um peão neste jogo. E você acaba de perder." O coração de Samuel parou. A verdade estava ali, crua como uma ferida aberta. Os relacionamentos que ele acreditava serem sólidos estavam se desmoronando. O tio, o juiz, até mesmo o procurador, todos estavam interligados em um jogo sinistro, e a multidão começava a gritar: "Samuel, fale a verdade!" Os olhares o pressionavam, exigindo coragem. Ele olhou para Luísa, que tinha levado a mensagem de alerta. "Quem é você realmente?" perguntou, escateando entre esperança e desespero. "Eu sou uma sobrevivente. Você é o último bastião deles. Lute pela verdade." O grito dela ressoou na sala, onde os ecos da traição dançavam. Mas dentro de si, uma pergunta ardia. E se Luísa também não fosse quem dizia ser? O silêncio permeou a sala ao encerrar o episódio turbulento. E naquele momento, tudo estava em jogo. Samuel não sabia mais em quem confiar. E a escolha que fazia agora poderia alterar tudo de novo. Havia um burburinho de intrigas, e enquanto os olhares se cruzavam, ele se viu no centro da tempestade, sem saber para onde se voltar. O que viria a seguir? O que aconteceria com sua avó? Essa verdade o levaria direto para o coração das trevas, onde cobras se escondiam. Ou ele conseguiria escapar com vida? Samuel olhou para sua avó, o coração batendo rápido. Ele nunca tinha sentido tanto medo, como se o ar ao redor estivesse queimando. "Vovó, precisamos falar!" gritou, mas a sala estava em caos. O procurador tinha revelado algo devastador, e Samuel precisava entender sua verdadeira posição. "Samuel!" gritou Luísa, a mulher que havia aparecido tão repentinamente e que agora parecia uma luz
em meio à escuridão. Você não pode acreditar neles. Eles vão te usar. Eles querem que você se torne um peão para encobrir suas mentiras. A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pelo farfalhar dos documentos que caíam no chão. Olhares se voltaram para o juiz, e em meio ao pânico, um riso maníaco ecoou. Vocês acham que estão no controle? A verdade não cabe nesta sala. As palavras do juiz eram venenosas, cortantes como lâminas afiadas. Ele se virou para Samuel, e o menino sentiu o peso do ódio nas palavras do homem. Foi nesse momento de tensão que uma explosão abalou o prédio. O chão tremeu, e uma nuvem de fumaça entrou pela porta arrombada. O caos tomou conta novamente. Pessoas gritando e correndo para os lados, tentando se proteger. O coração de Samuel disparou. O que estava acontecendo? Enquanto todo mundo se movia, Luísa puxou Samuel e sua avó para trás de uma mesa. Nós temos que sair daqui. Eles não podem nos pegar. As palavras dela eram apressadas, a voz tremendo. Mas, enquanto tentavam se proteger, a figura do tio de Samuel, antes tão autoritária, avançou como um espectro ameaçador. Vão me parar com isso, não é, meu sobrinho? Você realmente pensa que temos controle? A verdade é uma invenção, e eu sou o único que pode defini-la. Sua voz era estrondosa, mas o que se seguiu foi mais chocante. Dona Clara, em um momento de coragem inesperada, se levantou. Chega! Você não vai fazer isso! Ela olhou nos olhos do filho, com uma determinação que fez todos pararem. E, para a surpresa de todos, ela apontou para o juiz. Não é você quem controla isso. A verdade está mais próxima do que você imagina. O juiz deu um passo para trás, os olhos arregalados. Você não tem ideia do que está falando, Clara. A sala pareceu hesitar e todo mundo estava preso naquele momento. Foi então que Luísa, com um brilho no olhar, revelou um segredo que mudou tudo. Samuel, eu sou sua irmã. As palavras caíram como uma bomba. O silêncio foi ensurdecedor. Samuel olhou para Luísa, sem saber o que sentir. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Samuel mal conseguiu expressar a confusão. Sua mente começou a girar. Se isso é verdade, então o que aconteceu com a nossa mãe? Luísa respirou fundo, lágrimas nos olhos. Ela sabia do que estava acontecendo, e eu também sou uma vítima dessa corrupção. Mas você é a única esperança para mudar tudo isso. O impacto da revelação destruiu as barreiras que Samuel havia construído. Ele olhou para Dona Clara e depois para o tio, que agora parecia mais fraco, como um castelo de cartas prestes a desmoronar. E enquanto todos observavam a cena, um novo estalo de impacto reverberou pela sala. A porta se abriu. De novo. Desta vez, uma equipe de repórteres entrou, equipados com câmeras e microfones. A verdade vem à tona. Temos imagens, evidências de corrupção. Precisamos falar com o menino. O choque tomou conta de todos. Como eles tinham conseguido chegar lá? Samuel mal conseguia processar que sua vida havia mudado em segundos. Agora, uma nova verdade estava sendo revelada. Uma onde sua identidade, sua família, seu futuro não estavam claros. O que ele deveria fazer agora? As salas se tornaram palco onde a verdade parecia pronta para explodir. E no meio do turbilhão, um pensamento se destacou. O que mais eu não sei?
Enquanto as luzes das câmeras se acendiam e as perguntas começaram a ecoar, o peso de tudo ameaçava esmagá-lo. O que viria a seguir? Uma tempestade de perguntas atormentava seus pensamentos. Mas, acima de tudo, a única certeza era que a batalha pela verdade acabara de começar e que a dívida emocional estava prestes a transbordar. Samuel se viu cercado pelas luzes brilhantes das câmeras, o som do clamor ecoando pela sala e a verdade pulsando dentro dele. Ele sentiu o coração disparar, a adrenalina corria como um rio e a confusão se transformou em clareza. "Eu sou a voz que pode mudar tudo!" gritou, as palavras soando como uma declaração de guerra. A sala ficou em silêncio. Luiz estava ao seu lado, o olhar determinado e firme. "Samuel, você não pode recuar. A verdade é poderosa." A força dela ressoou em vários corações, e mesmo Dona Clara, embora apreensiva, inclinou-se para a frente, como se todo o seu amor e apoio estivessem transmitindo coragem ao neto. O juiz, o procurador e o tio de Samuel se entreolharam. A tensão era palpável. "Você acha que um garoto? Como você pode enfrentar tudo isso?" O juiz esbravejou, mas a confiança que crescia em Samuel era inabalável. "A verdade não teme o poder. Se você falar, é a única chance de salvar a sua avó e todos os outros." A repórter exclamou, com a certeza de que a história que estava sendo escrita ali valia mais do que informações. Era sobre vidas, sobre acerto e o que era errado. Então, no meio do tumulto, um som de sirene se aproximou, aumentando a tensão. O procurador lançou um olhar de aviso para o juiz. "Estamos cercados. Não temos mais tempo." A sala sacudiu com a pressão da verdade, e todos perceberam que aquele momento era só um prelúdio. Samuel, no centro daquela tempestade, olhou nos olhos de sua avó, depois nos olhos de Luísa e finalmente nos olhos do juiz. "Vocês não vão me silenciar, nunca mais." E naquele instante, uma onda de coragem tomou conta de todo o ambiente. Os manifestantes do lado de fora começaram a gritar, a voz do povo clamando por justiça. "Samuel, não podemos ficar calados!" ecoava do lado de fora. E a sala estava imersa numa crescente sinfonia de esperança e revolta. A tensão se desmanchou em um grito coletivo por mudança. "Diga a verdade, Samuel!" a repórter insistiu, e com um olhar de determinação ele declarou: "Todos estão envolvidos neste jogo sujo. A corrupção é uma praga que contamina nossa cidade. E eu não tenho medo de expor isso." O choque no rosto do juiz era inigualável. As palavras de Samuel eram como flechas cravadas em seu coração. E assim, o medo deu lugar à determinação. Samuel sentiu uma onda de esperança se espalhar. E a sala explodiu em aplausos e gritos. O público varria a sala com a energia que só a verdade poderia oferecer. A justiça estava prestes a ter sua chance. Enquanto a multidão fora do tribunal clamava por mudança, Samuel olhou para sua avó, cuja expressão de orgulho e medo se misturavam, e segurou a mão dela com firmeza. "Vamos lutar juntos, vovó!" Ela assentiu, os olhos pontos, marejados, mas agora brilhando com a certeza de que sua luta não seria em vão. No meio do caos, algo mudou. O procurador e o juiz trocaram olhares furtivos e, sem mais palavras, souberam que o jogo deles havia acabado. O poder da verdade não podia ser ignorado.
A sala tremeu e Samuel, com sua nova família ao lado, avançou para fora em direção à luz. Ele se virou pela última vez para encarar o tio, que agora parecia uma sombra do que fora. Você pode tentar nos parar, mas a verdade sempre ganha. O tio com um semblante descomposto, Samuel respirou fundo. Uma nova esperança ardia dentro dele. O que viria a seguir? A luta pela verdade estava apenas começando, mas eles agora tinham coragem. E com um brilho nos olhos, ele seguiu em frente. Ei, pessoal! Antes de encerrar, precisamos da sua ajuda. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história incrível. Esse é o momento para mostrar que os verdadeiros fãs estão aqui. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa.